Pronúncia e speaking, de uma maneira geral, tem sido um assunto bem recorrente esses tempos no meu canal. Vocês têm perguntado bastante sobre isso e mandado dúvidas sobre como melhorar. Eu fiz já vídeos, se você não assistiu ainda, assista, falando sobre pronúncia e falando sobre técnicas que você pode usar para estudar sozinho. Assistam os vídeos que eu postei ultimamente, porque eles estão falando sobre isso. Mas, não sei porquê... alguém me perguntou no Instagram, via aqueles negócios de pergunta mesmo. Se você não me segue no Instagram, @CintiaDisse. Acontece essas coisas lá, entendeu? Inclusive, isso é uma coisa que aconteceu lá. Alguém me perguntou isso. Mas, Cíntia, como a sua pronúncia é tão impecável? Alguma coisa desse tipo. Eu não acho que a minha pronúncia seja, de fato, impecável. Não sei nem se isso é possível, considerando que inglês é minha segunda língua. Mas, dito isso e modéstia claramente à parte, eu sei que a minha pronúncia é boa em inglês. Eu não cheguei aqui do nada, e essa, na verdade, é a pergunta, tipo, o que eu fiz, como que foi, se foi um negócio natural ou não. E eu vou contar mais ou menos essa história sem nem pensar. Na verdade, eu não planejei o que eu vou falar nesse vídeo. Não sei se vai ser bom estar aqui, não garanto nada, não. Eu lembro quando eu tava na faculdade de letras, a primeira faculdade que eu fiz, a gente tinha muita apresentação. A gente não tinha muitas aulas em inglês, mas algumas apresentações eram feitas em inglês, nossas como alunos, para os professores e colegas. E uma dessas apresentações foi gravada na época a carvão, e no mesmo ano daquela apresentação, ou um pouco depois ainda daquilo, eu revi esse vídeo meu falando e apresentando, e eu achei uma bosta. Mano, como que eu posso andar pela vida achando que tem uma pronúncia boa, sendo que eu tô falando isso no vídeo? E na época eu já me considerava fluente, eu já era de fato fluente, eu sabia me comunicar bem e tal, e achava que minha pronúncia era boa, sabe? Eu acho, depois de anos trabalhando como professora e aprendendo e reaprendendo coisas pra mim, né, e tal, que o aprendizado de um idioma é ongoing, é uma coisa que segue, você não vai aprender e parar de aprender. Toda vez que você se deparar com uma situação em que o idioma está sendo falado de forma nativa, por exemplo, se você estiver prestando atenção, você vai aprender alguma coisa nova. Seja de vocabulário, seja de pronúncia mesmo. Existem palavras novas que são adicionadas ao vocabulário que já existe. Existem expressões, existe a internet com 1 milhão de coisas acontecendo o tempo inteiro. Então, não dá pra você chegar eu não acho, pelo menos pra mim, que eu vou chegar ever num ponto de, nossa, a minha pronúncia agora está impecável. Self-conscious. Eu sou a definição desse bagulho, principalmente quando se trata de inglês. Porque eu tô sempre prestando atenção no que eu tô falando. Tipo, se eu tenho a oportunidade de me ouvir, é pior ainda, porque eu sou muito crítica e chata. E eu tenho consciência disso e eu aplico isso em mim primordialmente. Se alguém da minha convivência, às vezes aluno e tal, pede pra ser corrigido, I'm gonna do it. E é isso, assim, eu acho que é uma coisa que sempre dá pra melhorar. Independente do nível que você esteja, você vai conseguir melhorar de alguma maneira, e eu me incluo nisso 100%. Como que eu cheguei nesse nível? O que eu fiz? Considerando que eu sou um nível bom, né? Vamos lá. Desde sempre, o meu contato com o idioma foi via ouvido, porque eu ouvia músicas e essa era o meu rolê, entendeu? Backstreet Boys, and Spice Girls, and Hanson, yeah. Então o som do idioma foi inicialmente o que me chamou a atenção pra querer entender e aprender. Eu lembro criança, no meio das minhas fantasias, assim, de tipo, trabalhar num computador, tinha um estojo grande, que eu achava que era gigantesco, que dava pra dobrar, e eu fazia ele como se fosse um laptop. E eu lembro de pensar e me imaginar escrevendo sabe? Que era o som que eu reproduzia das músicas que eu ouvia. Eu tinha... Ai, como que eu posso explicar? Eu gostava muito do jeito que soava. E eu lembro de incluir aquilo nas minhas brincadeiras mentais, assim, como criança. Quando eu peguei na mão o encarte dos Backstreet Boys pela primeira vez e fui ler de fato a letra, acompanhando com a música, eu, pela primeira vez, atribuí palavras aos sons que eu já sabia. Então toda a minha base de aprendizado
Mano, morava em Florianópolis. Eu tinha, tipo, uns 6 anos, 7 anos, porque eu voltei pra São Paulo, eu tinha 8. Então, foi esse período de tempo, assim, que eu tô contando pra vocês. Eu tinha uns 6 anos de idade, entendeu? Fazendo esse tipo de associação na minha cabeça, gostando e me interessando pro negócio. Hoje em dia, eu sou uma senhora. E desde aquela época eu estudo isso. Então, são mais de 20 anos estudando isso e sendo chata comigo mesma sobre isso. Fiz alguma coisa específica? Não. Foi uma constante na minha vida inteira, melhorando e sendo autocrítica, assim. Então, o negócio que eu contei inicialmente da faculdade, tipo, imagina, eu já tava na faculdade de letras, já tava, inclusive, ensinando. E eu me ouvia falando e achava um lixo, entendeu? Eu sou chata comigo mesma, eu sou chata com as pessoas que querem serem corrigidas. Como eu disse no vídeo recente sobre pronúncia, não precisa ser tão assim, do jeito que eu sou. Porque pronúncia existe, sim, certo e errado, mas você falando de uma maneira compreensível é suficiente para você se comunicar. E vai ser suficiente para muitas pessoas que querem estudar, que estão me assistindo agora porque querem melhorar a pronúncia. Você precisa se preocupar em falar as coisas certas, mas ser impecável, is it even possible? Mas como a pergunta foi como eu cheguei neste nível magnífico, impecável de pronúncia, foi isso, foi um processo de vida inteira. Não é realista você achar que estudando um curso normal ou estudando sozinho, num curto período de tempo, você vai chegar à excelência num negócio, porque primeiro que é questionável se isso é possível e segundo que exige tempo, é uma coisa que se você for crítico, tão crítico quanto eu com você mesmo, assim, não vai ser rápido, vai provavelmente demorar bastante, na verdade, entendeu? Então você tem que ter paciência e tem que gostar. Se o seu objetivo eu preciso pro trabalho, eu preciso fazer uma viagem X e, nossa, tem que ser rápido e tal, essa preocupação não precisa ser a primeira. Você precisa se preocupar em falar as coisas corretamente, mas impecável é uma segunda coisa. Depois que você estiver conseguindo se comunicar, conseguir expressar suas ideias de uma maneira efetiva e tal, aí você começa a pensar em polir o seu lindo diamante, que é o seu inglês, entendeu? Antes disso, eu acho que ficar muito obcecado e bitolado, assim, em falar corretamente, falar com um sotaque parecido com não sei o quê, e pronunciar as palavras exatamente como elas devem ser pronunciadas, not necessary. Não precisa. Eu acho que é um desgaste que vai te deixar mais frustrado ao longo do processo do que ser benéfico. Pra mim foi natural, sabe? Foi um negócio gradual e pra sempre. Sim, eu ainda me ouço e acho que está ruim. Por outro lado, porém, não vou terminar o vídeo falando que o meu inglês é um lixo. Eu recebo muitos elogios de nativos. E isso é uma coisa que, a primeira vez que aconteceu, eu me senti tão bem. Eu falei, nossa, tipo, eu tava falando, a pessoa não sabia exatamente de onde eu era. Talvez pela aparência sabia que eu não era nativa, mas não sabia dizer de onde. E aí, quando eu falei que eu era brasileira e tal, a reação foi essa. Tipo, nossa, pelo seu sotaque, pelo seu jeito de falar, não dá pra saber. Sua pronúncia é impecável. E foi exatamente essa palavra que usaram. Eu lembro uma vez que eu tava em sala de aula no Canadá, na faculdade. Era uma aula difícil de matemática, cheia de fórmula, compra e cálculo pra você saber valor baseado em ano passado. Mano, um rolê assim inexplicável. E eu tava lá no meio da sala, absorvendo absolutamente tudo que a professora tava falando, fazendo 1 milhão de anotações, fazendo perguntas, interagindo. E aí me caiu a ficha e falei, mano, eu tô vivenciando uma aula de matemática, economia e inglês. Interagindo. What is my life? É legal, não vou falar que não é legal, porque é legal, dá um calorzinho assim, e você fala, ai, eu sei falar inglês. São momentos, são coisas legais que validam, assim, também um pouco do esforço, porque não é fácil pra todo mundo, não é uma coisa que todo mundo gosta, eu sempre gostei, mas pode ser que você não goste, você tá fazendo o que você precisa. Então, vai acontecer um momento que você vai se sentir assim e você vai lembrar de mim, talvez. Fala, nossa, a Cíntia bem que disse. Acho que chega. Contei até do meu estojo que virava laptop na minha imaginação quando eu era criança. Esse é um ótimo momento pra você que não é inscrito no canal se inscrever, porque
O que não esperar de uma pessoa que conta umas histórias assim, né? Num vídeo sobre pronúncia de inglês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, porque esse tema de vídeo veio das redes sociais, de perguntas e respostas lá. Então, é sempre legal interagir com vocês. Sou Cintia Disse em todas. Instagram foi onde aconteceu as perguntas e respostas. Tá assim, ó. Coisinha linda. Tem lives pra falar com vocês ao vivo. Então, me sigam. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, Brasil.